Então, a gente já mostrou ali a parte do formulário, né? Como a gente criou a parte dos forms. Agora, a gente vai começar a trabalhar para poder fazer a inserção de dados, né? Ou fazer um request para poder mandar os dados, tá? Então, vamos lá. Antes de tudo, a gente precisa fazer, qual a palavra correta? A submissão ou request, né? A postagem dos dados que estão dentro do formulário, tá? Então, vamos lá. Para a gente fazer isso aí, a gente precisa criar a tag de abrir o formulário e fechar a tag formulário, né? Para que esses inputs que foram criados, eles fiquem dentro de um formulário, tá? E também a gente precisa colocar para onde que é, qual que vai ser a view que vai tratar esse formulário, os inputs, que vai receber esses inputs do formulário, e também o método que vai ser feito, né? Essa postagem. A gente precisa colocar para a requisição ela receber essa postagem. A gente precisa criar aí a tag form, ele já vem ali com actions. Tá, e o que, que é essa questão do action? Essa questão do actions, a gente precisa colocar a URL, né? Para onde que vai essa requisição, para onde que vai esses dados do formulário. Então a gente precisa colocar aqui a URL, tá? Então vamos abrir aqui a questão do URL, a gente coloca a URL aqui, e aqui a gente coloca o nome da URL. Se a gente vier lá para a questão da URL que foi colocada aqui, e a gente vê que tem um nome, da onde que vai ser tratada esse formulário. Então a gente pode vir aqui, copiar o nome, então para isso que serve, para poder trazer a URL dentro de um template. Vamos voltar lá no template, e aqui a gente coloca o nome da URL. Então vai ser aqui. Também a gente não pode esquecer do método que vai ser feita a requisição, que vai ser post. Perfeito. Vamos tirar esse cara daqui, dar um Ctrl X, e aqui a gente vai dar um Ctrl V. Porém, para a gente submeter esse formulário, poder fazer essa requisição, a gente precisa de um outro input que não vem aí dentro, né? Então a gente precisa colocar um input submit para poder fazer essa requisição. Perfeito? Então, o que que acontece? A gente vai ter os inputs aqui que a gente vai poder enviar, tá? E também a gente vai fazer a conexão ali com a minha com a nossa view, né? Com a minha view, que tá aqui o nome da view é minha view, com o request, com a requisição de post, para fazer a postagem, tá? Então a gente voltar aqui para o view, essa requisição vai entrar aqui, tá? Então aqui, a gente vai vir aqui, vamos fazer o seguinte, para a gente ver o que, que aconteceu. Vou dar um print, request, ponto, post. Vou dar um Ctrl S para a gente ver aqui no terminal o que, que aconteceu, tá? Então vamos aqui, vamos ver aqui no formulário e também a gente precisa passar esse request.post aqui, ó, request.post aqui também. E os dados que serão feitos na requisição, tá? Que serão passados do formulário para a requisição, precisa ser tratado no formulário, tá? Então o que, que a gente faz agora, já que a gente criou? Vamos lá. Vamos tentar fazer a submissão desse formulário aqui. Porém, ele não vai ser submetido, tá? Vou dar um Ctrl S aqui, Ctrl S. Eu estou com ele aberto aqui. Vamos tentar enviar esse formulário para ver se ele vai. Ele teve um problema lá, ó, proibido. 403, lá, CSRF, verificação falhada. Cross-Site Request Forgery, que eu falei para vocês aí da tentativa de cópia, né? Então, isso daqui, ele está querendo dizer que precisa colocar um CRF token dentro do formulário para poder evitar a falsificação de solicitações entre sites, tá? Para o pessoal aí evitar roubar informação quando for mandar os dados do formulário. Então, a gente precisa passar esse token dentro do formulário, senão ele não envia. Então, vamos lá, aqui dentro. Isso aqui é padrão dos formulários do Django. Se o formulário ele não roda, vamos colocar aqui. Opa, não é dinheiro. Aqui a gente coloca aqui CSRF token. Vamos dar um Ctrl S aqui. Vamos tentar novamente. Vai entrar aqui. Ele viu que estava vazio, ele já trouxe aqui uma validação falando que o feed é requerido. Então vamos colocar novamente os valores. Qualquer valor, tá? Pode colocar qualquer valor aí. Precisa passar um e-mail padrão.com. Se a gente vier aqui também, ó, deixa eu mostrar para vocês. Você pode ver, ó, que ele deve ter reclamado sobre a questão do token, ó. Token missing, né? O token não foi enviado. E agora, se eu voltar para cá, se eu tentar enviar agora, ele vai enviar corretamente. Então, se eu voltar aqui
e dá uma olhada, você vai ver que os dados foram passados corretamente pelo formulário para a requisição, tá? Então, esse aqui é o print dessa requisição aqui, ó, que eu coloquei aqui, é request.post. Vocês vão ver que é um query dict. Vai ter o token, tá, que foi criado quando a gente mandou, submeteu o formulário e os dados dentro da requisição para poder ser usado dentro da request. E a gente pode usar esses dados aqui, tanto para poder mostrar na template, até para poder fazer a inserção dentro dos bancos, dentro do banco de dados, beleza? Então vamos fazer o seguinte, vamos criar um novo formulário aqui, uma nova template. Vou colocar aqui novo arquivo, vou colocar aqui dados, preocupa aí, só para poder mostrar os dados mesmo, tá? E agora a gente precisa fazer de uma forma que esses dados venham a ser mostrados dentro de uma template, tá? Vamos fazer o seguinte, vamos entrar aqui na View, vamos trabalhar com isso certinho, vou deixar o formulário mais legível, tá? Então vamos fazer o seguinte, se request method post, aí a gente faz o seguinte, a gente chama formulário, form, já está aqui, form, tirar esse cara daqui, aí a gente tenta saber se esse formulário vai ser validado, tá? Então, se form.is valid, se o formulário for válido, aí a gente começa a trabalhar na questão dele. Então, a gente vem aqui, vou dar uns espaços aqui para vocês. Aí, o que a gente precisa fazer? A gente vai criar uma requisição, caso o formulário seja postado corretamente, a gente vai passar esses dados para uma outra template, tá? Saber se o formulário está válido. E aí a gente cria um contexto, um novo contexto. Contexto igual form.cleaned data, que cleaned em inglês significa limpo, né? Os dados estão limpos, tá? E aí a gente vem, na verdade, esse form, esse cleaned data já existe aqui, então vamos criar um contexto. Vou colocar aqui form, dois pontos, form, cleaned data. Perfeito. E aí a gente vai retornar numa nova template, render request. Qualquer template que a gente vai trabalhar, vamos colocar template aqui em cima, que é bem melhor. Vou colocar template igual, a gente coloca aqui form app barra, e aí a gente coloca dados.html, perfeito. E aí aqui a gente coloca template, e depois a gente coloca o contexto para poder passar esse cleaner data aqui para dentro do formulário, tá? Dentro do template, tá? Então vai ser basicamente um dicionário com todos os dados que a gente precisa estar passando para dentro do template. Então vamos entrar lá dentro dos dados, vamos criar uma nova template e aqui sempre acontece isso. E aqui a gente pode colocar aqui um P, vamos abrir aqui novamente e aqui a gente pode passar form, tudo, primeiro nome, dois pontos, espaço, form, ponto, primeiro nome, da maneira que está aqui, tá, pessoal? Do jeito que está aqui, ó. Aí a gente volta lá para os dados, vamos copiar esse P aqui, vamos dar um Ctrl C. Aí aqui a gente coloca o último nome, novamente aqui o último nome. E aqui embaixo, a gente vai dar um Ctrl V, a gente coloca e-mail. Também aqui a gente coloca e-mail, tá? Dá um Ctrl S. E já é outra template, tá? Template de dados. O que que aconteceu? A gente vai checar se o request vai ser post. A gente vai passar, vamos criar aí o formulário para poder passar a requisição daqueles dados que foram passados para dentro da requisição serem tratados pelo formulário. Vamos checar se o formulário é válido. Vamos criar um contexto com os dados, tá aí. Vou estar explicando no próximo vídeo. Vamos chamar a template, tá?
E aí a gente vai fazer uma nova requisição aqui, a gente vai retornar uma outra template para vocês. Caso contrário, caso isso não funcione, deu algum problema, vamos colocar uma nova condicional aqui, tá? O que a gente vai fazer? A gente vai colocar erros. Não, não vou chamar erros não, vou fazer o seguinte, return, vamos colocar aqui HTTP response, e aqui eu coloco HTTP response, e eu coloco um str, só para poder ter certeza, coloco form.erros. Opa, caso algum erro aconteceu. Errors, que é em inglês. Dou Ctrl S. Aí aqui que a gente faz? A gente faz um formulário vazio. Form igual. Aqui meu formulário vazio, sem nada. Tá? Então aí o que acontece? Aqui a gente coloca o contexto. Vou colocar o contexto novamente. Contexto igual. Vamos abrir novamente. Form. Dois pontos. Form. Tá? E vai retornar um formulário vazio ao invés de vir um formulário populado com campos, tá? Então vamos dar o Ctrl S aqui. Então quando a gente entrar no formulário e a gente colocar os dados e enviar, ele vai aparecer numa nova template chamada dados.html. Vamos lá. Já está com os campos aqui, deixa eu tentar enviar. Olha lá. Então os dados foram enviados corretamente e foram renderizados na template, tá? Então é isso daqui que a gente trabalhou nesse vídeo, que é trazer os dados. Agora, por que que o e-mail não retornou? Eu não sei, bora ver. Por que que o e-mail não retornou? Porque tá e-mail nome, não é e-mail nome, só e-mail. Vamos renderizar aqui, continuar, e agora o e-mail foi mandado, tá? Então tá funcionando corretamente aí. Então no próximo vídeo a gente vai trabalhar com a questão de validação de campos, né? Criar validação customizada dentro do Django, tá? Django Forms. E também explicar, né, como o formulário do próprio Django ele já trabalha com a questão de tratamento aí de ataque, né, de malware, de injeção SQL, já faz várias validações, faz tratamento dos dados, né, higienização dos dados. A gente também pode criar validações customizadas. Então é isso que eu vou estar falando com vocês no próximo vídeo.